Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos falar sobre uma tecnologia que tem transformado a forma como o café é seco, economizando milhões em lenha e, mais importante, evitando a emissão de 36 milhões de gases do efeito estufa em apenas uma safra. A linha de controladores digitais inteligentes para secadores de café da startup Campotec é uma verdadeira revolução silenciosa que impacta o nosso planeta, o nosso agronegócio e, claro, também o nosso futuro. Para falar sobre essa inovação, a gente conversa com o Rodrigo Mira, que é CEO e fundador da Campotec. Rodrigo, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Rodrigo, como surgiu essa tecnologia? Como é que ela funciona? Nós estamos em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade do sul de Minas, que é um polo de desenvolvimento de inovação e tecnologia para todo o país. E a Campotec surgiu para suprir as necessidades tecnológicas do agronegócio. Então, nós nos especializamos no desenvolvimento de tecnologia para secagem de café. E essa nossa tecnologia surgiu de uma ideia de melhorar o processo de secagem, agregando ao produtor maior valor agregado no café depois de seco e melhorar o processo e controle. E aí nós fomos impactados com um número que nos deixou bastante entusiasmado. Durante todos os processos de secagem, a gente comprovou que a nossa tecnologia reduzia em 50% o consumo de lenha utilizado durante a secagem do grão. Como é que funciona essa tecnologia, esses controladores digitais? Esse é um produto que é colocado no secador? Como é que funciona? O que é? É um equipamento eletrônico que foi desenvolvido, que tem como objetivo automatizar o secador de café. E ele funciona em diversos tipos de secadores, tanto secadores mais antigos quanto secadores mais novos e mais modernos. E este equipamento possui sensores digitais que monitoram temperatura e umidade durante todo o processo de secagem. E através dessas medidas ele tem um algoritmo inteligente que é capaz de construir curvas de secagem que atendem à preservação da qualidade do café durante todo o processo, mantendo estável e estabilizada a temperatura. E isso tem um impacto direto na eficiência do processo. Ou seja, ele faz a secagem mantendo qualidade e reduzindo o consumo da biomassa, que na maioria dos casos no café é lenha e palha. E como é que é feito essa redução? É porque o processo ele otimiza, mantém o controle do calor no processo da secagem? Como é que é feito essa análise para poder chegar nesse resultado da redução do consumo de lenha ou palha em até 50%? Sim, vamos lá. Os sensores digitais de temperatura, eles monitoram a temperatura do ar aquecido, ou seja, o ar que vai secar o café, e também a temperatura da massa do café, do grão. Só que ele monitora isso minuto a minuto durante todo o processo de secagem. E esse monitoramento faz com que o secador ganhe mais eficiência, porque o equipamento, além de monitorar, ele controla o abastecimento de lenha e de palha de forma automatizada. Então, a secagem ganha mais eficiência. Então, ela mantém o calor de secagem durante todo o processo, vigiando isso minuto a minuto e ajustando a fornalha para que mande lenha o suficiente para aquela quantidade de café e de secagem, fazendo com que o processo seja mais econômico e tenha uma performance melhor. E aí é nesse processo que o mecanismo permite essa redução de 36 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. É nesse processo, nesse controle todo, que faz com que seja colocado
menos lenha, faz o controle do calor, com isso a gente no final tem essa redução de 36 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, é isso? Exatamente. O agronegócio é um setor que é bastante visado quando se fala de sustentabilidade e de eficiência com o planeta, né? E o agronegócio é o motor, a locomotiva do nosso país. E a nossa tecnologia vem ser a aliada do produtor, reduzindo a emissão de CO2. Por quê? Porque consome-se menos lenha. Durante 10 anos acompanhando as instalações e a aplicação do nosso sistema, nós conseguimos medir que os produtores de café que utilizam a tecnologia no seu secador reduziram nesses 10 anos a emissão de 36 milhões de toneladas de CO2 para o meio ambiente. E isso é um impacto muito relevante no mundo que nós estamos vivendo, que cada dia se torna mais importante ser mais eficiente e também gerar menos impacto ao meio ambiente. Até porque a gente tem falado, né, a gente costumava, há algum tempo, eu sempre trago essa citação aqui no Tech Startups, que a gente falava muitas das vezes de a tecnologias para o futuro, a sustentabilidade, né, no futuro a gente precisa pensar nisso, e a gente já está vivendo essa realidade há algum tempo, né? A gente já fala de sustentabilidade, não é de hoje, já tem pelo menos aí uma década que a gente fala de sustentabilidade, e com o advento das inteligências artificiais, né, dessa proliferação, do acesso maior a todos esses algoritmos de inteligência artificial, a gente consegue hoje ter diversas inovações tecnológicas que ajudam o produtor rural na redução, né, de custos, na redução, né, de consumo de energia. Então a gente está falando aí de um sistema que alia tudo isso, né? Está muito dentro daquela sigla do ESG, né, que fala de sustentabilidade, governança, né? Então a gente tem toda essa situação, e com o uso, pelo que dá para entender, com o uso desse mecanismo, a gente faz a redução do CO2, a gente tem aí, né, deixa de colocar no meio ambiente, na atmosfera, essa quantidade de CO2 nesse período que vocês fizeram todo esse trabalho. A gente tem uma redução do consumo de lenha, ou seja, com isso a gente tem uma redução também, né, na utilização dessa madeira que é feita a lenha. Então a gente está tratando como um todo de sustentabilidade e falando de uma questão muito importante, que é o aquecimento global, que a gente vem tratando isso, e quanto mais a gente tem sistemas modernos, alinhados com tudo isso, né, gera ganho não só para o produtor, ganho financeiro, de produtividade, mas a gente está falando de ganho para o planeta, aí sim, para o futuro, né? Porque a gente está vivendo essa realidade agora, mas a gente também tem que pensar nesse futuro, e o que a gente faz agora vai reverberar lá na frente. Então é muito importante que mecanismos como esse, né, cheguem para colaborar não só com o produtor rural, mas colabora com todo mundo, colaborando com o meio ambiente, colabora com todo mundo. É muito importante quando você fala de futuro, né, que hoje nós temos 7 bilhões de pessoas para serem alimentadas no mundo. E o desafio do produtor rural é alimentar o mundo. E até 2050 nós vamos ter 9 bilhões de pessoas. E tem um dado importante, que nos últimos 100 anos, nós como humanidade produzimos mais alimentos do que nos últimos 10 mil anos da história da humanidade. E nós temos um planeta Terra que até 2030, se a gente não diminuir a pegada de carbono, nós vamos precisar de 2 planetas, e nós só temos um. Então, o desafio do produtor é continuar produzindo, que é o que ele faz muito bem, com muita responsabilidade, com muito respeito ao meio ambiente, mas ele vai precisar se aliar a tecnologias para que ele continue aumentando a produção para dar conta dessa demanda, mas fazendo boas práticas para que o planeta também aguente esse volume que precisa ser aí dobrado para os próximos anos. Porque não faz sentido a gente ser aí o campeão de produção de alimento do mundo, a gente conseguir alimentar o mundo, se a gente não conseguir cuidar de quem fornece isso para a gente, que é o meio ambiente, que é a terra, que é o ar, que é o solo. Então, assim, é importante que se tenha essa consciência de que a gente faz coisas, a gente tira da terra
todo esse alimento, mas a gente também precisa devolver para elas esse modo de produzir, essa sustentabilidade, e é isso que eu tenho trazido aqui sempre, colocando essa questão do futuro, mas quando a gente pensa no futuro, a gente tem que pensar no fazer aqui no presente tudo isso que a gente está fazendo. Né? Então, assim, soluções como essa da Campotec faz toda a diferença no campo do café, que a gente sabe o quanto que a gente, um dos grandes produtores mundiais de café é o Brasil, então o quanto que a gente precisa de inovação tecnológica, de sustentabilidade, quando a gente olha para todo esse sistema de economia, de trazer de volta para o produtor essa economia na produção, na sustentabilidade, no meio ambiente, isso tudo torna a gente, como a gente diz, o agro brasileiro é o agro mais sustentável do mundo, a gente precisa celebrar isso, e quando a gente vê iniciativas como essa, tão importantes, que alguém pensou nisso, alguém pensou em otimizar todo esse processo da secagem do café, porque isso vai, numa cadeia global para o produtor, isso traz mais recursos para ele, porque ele economiza em diversos pontos. Então, assim, é muito importante, a gente precisa ressaltar isso, da importância de uma tecnologia como essa, é importante a gente estar pensando nisso no presente para lembrar desse futuro aí que você trouxe. Exatamente, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, e agora nós estamos vivendo aí preços excelentes para o produtor, o café está extremamente valorizado, e vem de encontro com o produtor, isso e com a Campotec, porque a Campotec, ela, quando desenvolveu essa tecnologia, e ela continua desenvolvendo mais tecnologias focadas nisso, ela fez com parcerias. Então, a Campotec desenvolveu parte dessa tecnologia em parceria com o Instituto Federal, do Sul de Minas, do campus de Machado, com o apoio da Embrapi. Então, existe um órgão federal responsável apoiando essas nossas inovações, essas nossas tecnologias, pesquisadores de ponta, que são especialistas em pós-colheita, junto com a gente, que também desenvolve tecnologia aplicada, trazendo solução para o produtor, para o meio ambiente e para a sociedade comum. Muito bem, tenho muito mais coisa para perguntar ainda, mas eu vou pedir uma pausa para você rapidinho, porque a gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por aqui a gente continua o bate-papo com o Rodrigo Mira, que é CEO e fundador da Campotec. Rodrigo, como é que está hoje a implementação desse sistema? Como é que vocês estão em regionalidade? Funciona hoje, está só implementado em Minas, outras regiões produtoras de café já tem o sistema? Como é que está quando a gente fala nível Brasil? Onde vocês estão? Nós começamos aqui no sul de Minas, e hoje nós já temos mais de 3.500 secadores que contemplam a nossa tecnologia em todas as regiões produtoras do Brasil. E como essa tecnologia mostrou-se muito útil para o produtor em tempo de processo, redução de custo, exoneração de mão de obra, controle, essa tecnologia agora está chegando também para o mercado de sementes. Então, nós estamos levando essa tecnologia para regiões produtoras de semente, Bahia, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. É muito importante. Eu vou até destrinchar um pouquinho depois esse lado da evolução para sementes, mas antes disso eu queria entender como é que funciona para o produtor implementar essa solução. Quanto tempo, o custo para implementação, em que período ele consegue recuperar esse investimento? Tá, eu uso um termo aqui, um jargão de tecnologia, que a nossa tecnologia ela é plug and play, ou seja, você compra e você mesmo instala. Ela é muito simples de instalar, então essa tecnologia o produtor compra ela, ele mesmo consegue instalar no seu secador, ele gasta de 1 a 2 dias no máximo, dependendo do tamanho da planta de secagem, nós temos uma equipe capacitada para fazer essa instalação.
e o retorno do investimento chega a ser de 1 a 2 safras no máximo o payback. Como é que funciona o sistema para o produtor? Ele oferece algum tipo de monitoramento? É em tempo real? Quais são os dados que são disponibilizados? Como é que é para o produtor, depois de instalado, como é que funciona o sistema? Esse foi um outro avanço, uma outra inovação da Campotec. A Campotec nasceu inovando e levando tecnologias para onde não tinha tecnologia aplicada. Então, nós temos um software de monitoramento, que é o Campo Web, e esse software é um supervisório que o produtor pode, através do seu telefone celular ou do seu computador, acompanhar todo o processo de secagem. Então, esse software traz relatórios, traz gráficos, traz o processo, ele acompanha as temperaturas de secagem, ele consegue controlar remotamente a distância do seu secador. Então, é um software de gestão completo que o produtor consegue, de onde ele estiver, acompanhar o seu secador. Como é que tem sido a resposta dos produtores que estão utilizando o produto? Qual o feedback que vocês têm recebido diante dessa tecnologia, de todo o funcionamento do sistema? Como é que tem sido para os produtores a utilização e o feedback? Eu acho que o feedback se traduz muito na realidade do que acontece. O próprio produtor indica para o vizinho, para o amigo e para o colega dele que também é produtor. Então, geralmente, quando algum produtor entra em contato com a gente para saber mais, interessar nessa tecnologia, ele diz a referência que ele teve de um outro produtor que acabou indicando. Então, os produtores estão extremamente satisfeitos, porque essa tecnologia ajuda demais na operacionalização do processo de secagem, que é um processo que demanda muito cuidado e muita sensibilidade do produtor no momento de safra, que é um momento muito delicado, que é onde se concentra todas as operações e todos os problemas surgem naquele momento. Então, você tem uma tecnologia aliada que consegue te dar tranquilidade, segurança e manejo, ajuda demais o produtor, e por isso a satisfação. Agora vamos voltar para falar lá dos próximos passos, porque você disse que vocês já estão indo para o setor de sementes, né? Como é que foi pensar, a gente já conseguiu sucesso no café, agora vamos para a semente, como é que tem sido, como é que foi entrar nesse mercado de sementes, como é que tem sido a resposta dos produtores? A dor do produtor, do cafeicultor e do sementeiro é praticamente a mesma. Qual que é o grande desafio? Tirar a água do centro do grão para fora do grão. Isso é secar. E a Campotec se tornou especialista em secar o café, porque o café é uma bebida que, se você seca ela errada, você perde toda a qualidade. Então, durante esses anos aplicando a tecnologia e ganhando expertise, nós vimos que a similaridade era muito próxima com o mundo dos grãos e da semente. Então, a gente adaptou a nossa tecnologia para as condições das sementes de soja, que é onde começou o projeto, e começamos a ver que todas as curvas de secagem, manutenção da qualidade, porque no café a qualidade representa aroma, sabor, gosto na xícara. Na semente, isso representa vigor, germinação, mas o cuidado de secagem é o mesmo. É muito interessante porque a gente sempre pensa especificamente no café de não modificar o sabor, o aroma, que é o eixo central, vamos dizer assim, do grão do café, né? Que é o que a gente, na xícara, não ter nenhuma dificuldade de conseguir, então, ter aquele sabor, o aroma que o café, que é tão característico, né, do café e que, enfim, se a gente olha ao longo do tempo, né, veio toda de uma secagem, vamos dizer assim, artesanal, depois de uma escala mais industrial com os secadores, e agora a tecnologia aí ajudando cada vez mais, podendo trazer, né, rapidez, agilidade, sustentabilidade, economia para o produtor e, o mais importante, mantendo o sabor, o aroma, que eu acho que é isso que é o mais importante, e não diferente para a semente, né? Exatamente, porque na semente, a secagem, ela tem que ter a mesma atenção que a do café, porque é nesse momento que todo o esforço que o produtor fez para que aquela tecnologia contida na semente ficasse ali,
pode ser perdido num processo de secagem errado, ou seja, num processo de secagem que agride a semente, porque o desafio é tirar a água do centro do grão para fora, e você tem que ter uma habilidade para fazer isso. E a nossa tecnologia vem de encontro com isso, porque a gente coloca sensores digitais que conseguem entender esse comportamento da secagem e criar um ambiente de secagem inteligente. E dentro desse aspecto, né, Rodrigo, a gente olha, por exemplo, como você citou, que vocês tiveram aí o apoio do Instituto Federal, do campus aí em Machado, em Minas Gerais, teve apoio da Embrapi. É muito importante que toda essa cadeia, né, seja os desenvolvedores de tecnologia, né, os institutos federais que trabalham muito isso, né, tem os pesquisadores debruçados para isso, né, e a Embrapi também tem esse trabalho de pesquisa. É muito importante aliar tudo isso, né? Porque a gente está falando de ciência, a gente está falando de tecnologia, então, assim, são muitas cabeças, vamos dizer assim, muitas cabeças pensantes para chegar num resultado final, mas é muito importante quando a gente olha para esse histórico, né, especificamente aí da região do café, do sul de Minas, que há muito tempo tem gente já pesquisando e trazendo algumas soluções que, quando todo mundo se junta, traz uma solução como essa da Camputec. O que eu acho que vale a pena dizer aqui é que desde o começo, quando a Campotec começou dentro de uma incubadora de empresas, né, teve pessoas que acreditaram na gente, acreditaram no nosso sonho e viu que era possível se tornar real. E a Embrapi, com o Instituto Federal, também fazem parte disso. Acreditar numa empresa que estava dentro de uma incubadora, que tinha uma ideia muito legal e falar assim, vamos transformar isso num produto real que vai gerar valor para a sociedade, que vai contribuir com o meio ambiente e que vai contribuir com a cadeia produtiva do nosso país. Você acredita que essa tecnologia, por exemplo, ou se já existe essa possibilidade, a gente está falando a nível de Brasil, vocês já conseguiram sair da região de Minas, estão atendendo outros estados produtores de café e para o futuro, existe a possibilidade de exportar essa tecnologia para outros países produtores de café? Sim, nós inclusive, já fizemos uma empreitada. Hoje o nosso produto já está em 3 países da América Central, que são produtores de café, e estamos sim pensando em expandir para todas as regiões produtoras. Quando a gente pensa, né, a gente está falando aqui do Brasil, um país tropical, então a gente tem as nossas características. Então, assim, acredito que não seja tão difícil de tentar calibrar o sistema para que a gente atenda outros países, por exemplo, que tenha características de clima completamente diferentes do Brasil, mas que também produzem café de qualidade. Isso aí é uma questão apenas de ajuste, né? Exatamente, porque secar qualquer produto é a arte de remover a água, desidratar. Então tem regiões, e aqui no Brasil isso acontece, é muito diferente um café que é produzido no sul de Minas do café que é produzido no Cerrado Mineiro, porque são regiões que durante o período de secagem as umidades são diferentes, o clima é diferente. Então o nosso equipamento é uma tecnologia que é capaz de entender essa dinâmica e essas variáveis que impactam diretamente na secagem, como temperatura e umidade, e fazer uma secagem de alta performance. Porque aí a gente está trazendo aí, o mais importante é a gente trazer, né, essa secagem de alta performance para que a gente consiga ter um grão de qualidade, o produtor consiga ter qualidade nesse produto que ele vende, porque é isso que faz a diferença do nosso café em frente ao mundo, né? Por isso que a gente é um dos grandes exportadores de café. Às vezes as pessoas estão tomando café em outros países, nem faz ideia que é um café brasileiro e o quanto que o nosso café brasileiro tem qualidade, é diferenciado de alguns outros polos produtores no mundo, e muito disso está com base no que a gente faz. Aí a gente novamente traz a pesquisa, né? A gente tem aí a nossa Embrapa, né, que faz um trabalho incrível, e as empresas, né, de pesquisas estaduais também. Então isso faz grande diferença quando a gente traz todo esse escopo para dentro de uma tecnologia que oferece um serviço, né, importante, né, um serviço que traz tanta qualidade para o produtor, e ele consegue ter um produto melhor, né, com uma durabilidade maior, oferecendo
o que vocês trazem para eles de suporte técnico, de informações, que isso faz toda a diferença na hora dele produzir, ele vai ter uma safra muito melhor. O grande sucesso da tecnologia da Campotec é estar ao lado do produtor. A nossa tecnologia, ela só chegou nesse grau de maturidade de aplicação porque todas as vezes que ela foi instalada, nós estávamos do lado do produtor, ouvindo as suas necessidades e o que melhor essa tecnologia poderia contribuir com o dia a dia dele. Então, o produtor é o nosso maior aliado e ouvi-lo e participar do dia a dia dele é o grande diferencial da Campotec, né? Tá da porteira para dentro. Muito bem, Rodrigo. Quero te agradecer a participação aqui no Tech Startups. Muito bom a gente conhecer um pouco dessa tecnologia de vocês, que sirva aí de exemplo para muitos outros produtores, que a gente consiga cada vez mais mostrar o quanto, né, que a nossa tecnologia, quanto que a tecnologia brasileira tem avançado e feito a diferença na produção rural do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço estar num programa de tanto prestígio aí no agronegócio. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!